Novamente, boa tarde. Para nós é uma grande alegria, né, estar juntos aqui para poder celebrar o nosso Deus. E sempre, todos os domingos, a gente conversa sobre uma série, sobre um tema específico. E essa série, Lado a Lado, nós começamos tem 3 semanas e é uma série que fala sobre amizade, sobre caminhada lado a lado. É uma série que fala sobre igreja, é uma série importante para nós, especialmente para a nossa comunidade que está iniciando. E também para você que está chegando aqui na nossa igreja, porque é uma série que fala muito sobre como somos e quem somos como igreja. É uma série que aponta um norte para onde nós estamos indo e o nosso desejo para servir ao Senhor. Então essa é uma série que fala muito sobre a nossa vida. E se você estava aqui há 2 semanas atrás, você deve lembrar que nós começamos essa série fazendo uma pergunta importante sobre o que verdadeiramente é a igreja. A gente sempre tem uma visão sobre o que é a igreja e normalmente essa visão nem sempre ela é verdadeiramente bíblica, nem sempre ela é verdadeiramente pautada pela Bíblia. E aí a gente falou inclusive sobre o alerta ou o perigo que é ver igreja como um auditório como esse, que nós temos aqui hoje à tarde, ver igreja como um espetáculo musical, músicas bonitas sendo cantadas e que eu aprecio aquela música, e uma palavra impactante. Essas coisas fazem parte, elas não são em si ruins, mas essas coisas elas giram em torno de um pregador, de um programa e de um prédio. E quando a gente pensa em igreja, igreja necessariamente não está restrita a um pregador, a um programa e a um prédio. Na verdade, sempre falamos aqui que igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus em missão no mundo. Então, vai além de uma pessoa, vai além de um programa e vai além de um prédio. Envolve toda a nossa vida. E então, nós falamos sobre o desafio dessa igreja que está apenas restrita a um espaço, porque isso gera impessoalidade, isso não gera relacionamentos, isso é apenas show, é apenas algo para você apreciar, mas que não leva para uma sua vida prática. A gente falou sobre o desafio a boa música é muito legal e a gente preza por isso, mas se você só consome uma boa música, bons louvores, isso é mais uma dinâmica de consumo e não uma dinâmica de vida com Deus e de caminhada com Deus. E a dinâmica de só apreciar uma palavra, mas não caminhar com pessoas, só o momento do culto leva muitas pessoas para não dividirem a vida e construírem a vida uma ao lado da outra. Nós falamos que essa realidade ela é presente hoje em mega churches ou mega igrejas grandes, que tudo é voltado para o lugar, tudo é voltado para o templo, ou pelo menos para o que se chama de templo, tudo é voltado para o prédio, mas isso também acontece em igrejas tradicionais. Igrejas antigas, que tudo é voltado para o prédio, tudo é voltado para as programações. E então você tem aquela grade de programações que todas elas são impessoais, porque não gera relacionamento. Todas elas são, no final das contas, uma questão de consumo, de usufruir daquela programação. E todas elas envolvem uma ausência de discipulado muito grande, porque é uma pessoa falando para milhares. E aí nós chegamos à conclusão, né, de que viver a realidade bíblica de uma igreja implica em se engajar em relacionamentos. Ou seja, se você quiser viver a vontade de Deus na sua vida, como igreja, você precisa se relacionar com pessoas. O culto, como esse culto aqui, esse momento que nós estamos aqui, ele é muito importante. Inclusive, quero abrir um parêntese para dizer que nessa semana a gente não vai ter nenhuma atividade, nem sexta, nem sábado e nem domingo de manhã. Mas domingo, esse final de semana, você sabe, Semana Santa, Páscoa, eu queria desafiar você a ter o tempo com a sua família, quinta, sexta, domingo. Mas tire um tempo no seu domingo para adorar a Deus em comunidade. Queria aproveitar esse gancho para dizer que, embora o culto não é tudo na vida cristã, esse momento de nós estarmos juntos, ele é muito importante. E cada vez mais pessoas têm, ao mesmo tempo que enfatiza demais o culto, também despreza e não trata esse momento como importante. Então aproveite o seu final de semana, mas priorize para estar com a sua igreja reunida no domingo adorando ao Senhor. Domingo nós vamos falar sobre o sacrifício de Cristo, nós vamos celebrar a ceia do Senhor como igreja reunida. Então, nota, esse momento ele é importante, mas é mais do que isso. Precisa se envolver em relacionamento. Por quê? Porque esse é o significado verdadeiro da palavra igreja. Igreja é gente reunida por Cristo. Igreja é comunidade. E a gente
perguntou novamente e eu mostrei uma foto. Ó, isso é igreja. Igrejas são relacionamentos, são discípulos em missão no mundo. E aí, se você estava semana passada, você deve lembrar que a gente falou que o que Deus está fazendo é construindo um povo, relacionamento. E Ele está construindo um povo para um rei, ou por um rei, para viver por um rei, que é Jesus, e para um reino. E a gente enfatizou essa dinâmica de formar um povo que viva por um rei, que é Jesus, e para formar um reino de justiça, paz e alegria. E a formação desse povo, interessante, note, ó, um povo por um rei e para um reino. A formação desse povo visa, a formação desse reino visa a formação de um povo. Basicamente é isso aqui, ó. Deus quer formar um povo. Aí Ele salva a sua vida. Ele alcança a sua vida. Aí você é colocado como povo de Deus. E aí, no dia que isso acontece, você agora vai viver por um rei, que é Jesus. E aí esse rei Jesus na sua vida, ele diz, olha meu filho, você é chamado para viver por mim e pelo meu reino. E o meu reino, a construção do meu reino é justamente a construção de um povo. Então, quando Deus ama gente, Ele está trabalhando com gente para alcançar gente. E quando Ele alcança gente, Ele quer que essa gente alcance mais gente. Porque o reino de Deus é a construção de um povo que vai adorar Jesus eternamente. E nós somos chamados a isso. Então, semana passada a gente terminou falando que Deus alcança os improváveis. Pessoas diferentes, pessoas de todos os lugares, pessoas diferentes de nós, pessoas estranhas, como nós éramos. Deus alcança todas as pessoas. E hoje eu queria falar com vocês justamente sobre esse desafio de ser instrumento de Deus para alcançar pessoas. A igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus, ela existe para alcançar pessoas. Ela existe para esse propósito aqui que nós estamos falando. A igreja do Senhor Jesus é um povo que existe para um rei e para a construção de um reino. E a construção de um reino é a construção de vidas. Então, se eu lhe fizesse a pergunta, toda a igreja deve estar trabalhando para alcançar mais vidas para Jesus, sim ou não? Sim. Toda a igreja deve estar trabalhando para alcançar vidas para o Senhor Jesus. Foi isso que Jesus deu como missão lá atrás, há 2000 anos atrás. Agora, deixa eu fazer uma pergunta mais difícil. Todas as igrejas estão hoje alcançando pessoas para Jesus? As igrejas que você conhece têm verdadeiramente alcançado pessoas para Jesus? Você tem visto um crescimento, sim, eu estou falando de um crescimento numérico. Numérico. Porque a formação de um povo não é só uma formação em qualidade, é uma formação em quantidade. Deus preza por qualidade e quantidade. Uma vida para Deus não é um número. Uma vida para Deus é uma pessoa, importa. Então Deus é um Deus que Ele está querendo atrair mais pessoas com qualidade, mas ainda assim atrair mais pessoas. Quando nós olhamos para o nosso entorno, nós temos visto igrejas alcançando pessoas para a glória de Jesus. Isso nem sempre acontece. E hoje eu queria mostrar o grande desafio para que isso ocorra. Se essa é a vontade de Deus, alcançar pessoas para Jesus, o que é que nós precisamos para alcançar os improváveis? Para alcançar aqueles que não estão aqui? Para alcançar aqueles que precisam da graça de Jesus, mas que não estão aqui? E aqui eu queria hoje falar do exemplo de duas igrejas. A igreja de Jerusalém, a primeira igreja que surgiu, e a igreja de Antioquia, provavelmente a segunda igreja que surgiu. Hoje a gente tem muitas igrejas, mas começou com uma igreja de Jerusalém e depois com uma igreja de Antioquia. E eu queria que você hoje pensasse sobre uma verdade, porque você vai ser colocada à prova se você concorda ou não. A verdade é essa. A visão e a ação da igreja determina o seu impacto no reino. A formação do reino é a formação de vidas, é alcançar vidas para Jesus. E o que eu estou dizendo aqui é que a visão da igreja, a visão da comunidade, a visão das pessoas e a ação delas
determina, não é que influencia, é que determina o impacto no mundo. Ou seja, quando você olha para uma determinada comunidade, para uma determinada igreja, e ela não está tendo uma boa influência no reino de alcance de pessoas, na verdade, por detrás daquela falta de impacto, tem um problema de visão e um problema de ação. O contrário também é verdade. Quando você vê uma igreja alcançando pessoas com qualidade para Jesus, por detrás daquela obra de alcançar pessoas de maneira viva, tem uma visão viva, uma visão legal e uma ação legal que tem gerado um impacto positivo. A visão e a ação da igreja determina o seu impacto no reino. E como é que a gente percebe isso? Bem, deixe-me rapidamente mostrar um pouquinho sobre a igreja de Jerusalém. Quando Jesus veio, Mateus 16 diz que ele edificaria a sua igreja. Jesus diz, eu vou edificar a igreja e ela não vai ser destruída, a igreja vai ser edificada. Jesus morre, Jesus ressuscita e quando ele ressuscita, ele dá uma ordem. Ó discípulos, vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações, em todos os lugares, ensinando-os a guardar todas as coisas. Como é que faz discípulos? Batizando e ensinando a guardar todas as coisas. Então Jesus dá ordem que aquela igreja, aqueles discípulos, quando fossem feito igreja, eles pudessem ir por todo mundo e pregar o evangelho. Jesus repete a ordem, olha a ênfase, e comendo com eles determinou que não se ausentassem, mas quando recebessem poder, eles seriam enviados. Estou passando? Olha esse texto, Atos 1, 1 e 8, que diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas aonde? Repete comigo. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Vamos falar de novo? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que Jesus está dizendo é que aquela comunidade de discípulos devem alcançar pessoas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até o fim do mundo, até os confins da terra. Essa é a ordem que Jesus dá. Ele ascende aos céus e entre a ascensão de Jesus e a Páscoa tem 50 dias. Por isso que quando você lê em Atos 2, você tem uma festa chamada de Pentecostes, que é a festa 50 dias depois da Páscoa. E nessa festa, o Espírito Santo de Deus, como Jesus havia prometido, ele desce, a comunidade dos discípulos é formada e ali surge a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, ela nasceu com essa visão. Vocês existem para fazer a missão e alcançar pessoas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Muito bem, essa igreja já nasce com 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. E a Bíblia diz que quanto mais eles viviam unidos, mais aquela igreja crescia. A primeira conversão, Atos 2:41, Pedro ergue a voz, prega e pessoas se convertem. Olha esse outro texto, Atos 2:47, que diz que aquela comunidade, aquela igreja, louvava a Deus e contava com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, o Senhor acrescentava os que iam sendo. Deus ia acrescentando pessoas àquela igreja. Deus iria acrescentando pessoas ao seu povo. Aquela igreja estava em missão. Atos 4, olha o que diz. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número a quase 5.000. Então, nota, uma igreja de quase 3.000 foi para quase 5.000 pessoas. Uma igreja que está crescendo em números. Uma igreja saudável cresce. Na verdade, tudo que é saudável, cresce. Quando não cresce, é porque não está saudável. O grande problema é que apenas quando a gente fala de igreja, a gente quer fazer uma distinção. A gente acha que uma igreja pode ter qualidade e não ter crescimento. Só que isso não existe em lugar nenhum. Tudo que é saudável, cresce. Mas a gente escuta por aí que é possível uma igreja ser saudável e não estar alcançando ninguém. Isso é uma mentira. Tudo que é saudável cresce. E Atos mostra uma igreja que cresce porque é uma igreja que está vivendo de maneira saudável.
está alcançando pessoas. E essa igreja vai continuar crescendo. Olha, novamente esse texto, esse outro texto de Atos 4, que diz o seguinte: eles estavam reunidos no lugar, a perseguição era muito intensa, então não era difícil ser cristão, não era fácil ser cristão naquela época. E Atos 4:31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A igreja de Jerusalém não vivia apenas da proclamação dos apóstolos. A igreja de Jerusalém, todos, o texto diz aí, todos proclamavam. Os apóstolos sim pregavam, mas toda a igreja pregava. Era impossível que apenas 12 homens fizessem uma obra tão grande. A cidade de Jerusalém é uma cidade grande. E aquela cidade foi cheia da palavra de Deus porque a igreja inteira proclamava, vivia a missão, alcançando pessoas, amando pessoas e levando pessoas a Jesus. Olha o que esse texto diz, porque é uma acusação contra a igreja de Jerusalém. O texto diz assim, trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou os apóstolos, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, o sangue de Jesus. Os religiosos da época dizem: vocês encheram Jerusalém do evangelho, da doutrina de vocês. Nota, queridos, imagine Petrolina, e que é como se naquela época fosse a seguinte acusação: essa igreja encheu Petrolina da mensagem do evangelho, porque naquela época era proibido. Então isso que para eles é uma acusação, na verdade foi um elogio, uma comunidade que proclamava o evangelho de maneira vibrante, de maneira alegre. E essa igreja segue crescendo. Olha o que diz Atos 5:42. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Quando é que eles pregavam? Quando, gente? Todos os dias. Todos os dias eles estavam pregando. Então a igreja de Jerusalém, ela é uma igreja vibrante na pregação. E não é em um lugar, mas é em todos os lugares. No templo e de casa em casa, em todos os lugares eles falavam de uma pessoa. Quem era? Jesus Cristo. Parêntese aqui. Como é que você tem vivido o seu comprometimento? A sua vida como discípulo de Jesus tem amado pessoas e levado elas para Jesus? Aqui nesse espaço, mas não apenas aqui, na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos. O que marcou a igreja de Jerusalém foi um comprometimento geral da comunidade para levar pessoas para Jesus e falar em todos os lugares que eles estavam, da pessoa de Jesus, do relacionamento que eles tinham com Jesus. Essa igreja é uma igreja marcante porque ela consegue alcançar a sua cidade. Deixa eu dizer uma coisa, Igreja Esperança. Uma cidade só é transformada quando tem um engajamento comum de todos. Uma cidade só é transformada, um bairro, uma nação, só é transformada quando há um avivamento que pessoas se comprometem com o Evangelho, com Jesus, para falar e viver por Jesus. A cidade de Jerusalém era uma cidade grande para 12 homens e mais cerca de 120 pessoas, que era o que tinha lá no início. Deus converteu 3.000, mas a diferença não foi os 3.000, porque Deus pode fazer com 120, Deus começou com 12. A grande questão é o comprometimento dessas pessoas. Hoje nós temos no Brasil tantas e tantas igrejas abrindo toda semana. Abrem muitas igrejas, muitas portas, mas você não vê uma transformação na nossa sociedade, vê? Você não vê uma mudança, você não vê uma diferença. Por que será? Porque para ter a mudança é preciso ter um comprometimento, não apenas no prédio, mas com a vida inteira, com a proclamação de levar pessoas para Jesus. A igreja de Jerusalém, ela tinha esse ponto positivo. Só que a igreja de Jerusalém também tinha dificuldades. E lembra, a gente tem falado que a visão de uma igreja importa. E aqui eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. Olha o que diz Atos 6:1.
Estou passando por vários textos de Atos. Essa semana você pode ler o livro de Atos aí para você voltar nesses textos e repensar. Mas olha o que diz Atos 6:1. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Deixa eu explicar rapidamente aqui o que estava acontecendo. A cidade de Jerusalém era uma cidade sagrada. Até hoje é considerada e vislumbrada como uma cidade especial. Naquela época não era diferente. Então Jerusalém recebia muitas pessoas. Inclusive o sonho de algumas pessoas era morrer em Jerusalém, ser sepultado em Jerusalém. Algumas tradições dizem, inclusive, que seria bem melhor ressuscitar em Jerusalém, que o judeu que não morresse em Jerusalém teria que ser transferido para Jerusalém para depois ressuscitar. A gente sabe que isso não é verdade, mas na época Israel era considerado como a terra sagrada. Até hoje tem gente considerando isso, mas não é. Mas o pessoal considerava, de tal maneira que Jerusalém terminava recebendo muitas viúvas, pessoas que perderam seus maridos e que naquela época passava grande necessidade. Então essa igreja foi formada e pessoas que se converteram foram pessoas desse contexto. Consequentemente, muitas viúvas foram convertidas. Viúvas judaicas, judias, que estavam ali, que foram convertidas e que agora estão na igreja e que a igreja não pode fechar os olhos para as necessidades físicas que estão no meio dela. Agora, olha que interessante. O texto diz que os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica. Então, aqui há um descontentamento. Tem um problema nessa igreja, tem um descontentamento, tem uma queixa. E aqui você percebe que nessa igreja tem dois grupos de pessoas. Helenistas, que são os judeus de fala grega, e os hebreus, que são os judeus de fala hebraica. E nota como isso tem a ver muito com visão, porque preste atenção. Quem são os helenistas? Eram judeus, eles creram em Jesus, eles amavam Jerusalém, eles cumpriam a lei e eles falavam grego e hebraico. A expressão helenistas era porque eles adotaram a cultura helênica. Então eles falavam também o grego. Quem eram os judeus hebreus? Eles eram judeus também. Eles creram em Jesus, eles amavam Jerusalém, eles cumpriam a lei, só que eles falavam apenas hebraico. Qual é a diferença desses dois grupos de pessoas que estão na mesma igreja? Bem, eles são judeus, então não tem nenhuma diferença nisso. Eles creram em Jesus, isso não tem nenhuma diferença. Eles amavam Jerusalém, isso está igual. Eles cumpriam a lei, isso está igual. A única diferença está na fala. Tem uma parte desses judeus que falam apenas o idioma do Antigo Testamento, o hebraico. Eles são judeus, eles falam a língua hebraica. Mas tem uns que, como estão vivendo numa cultura greco-romana, eles falam o idioma grego. Também falam hebraico e falam grego. Nota que os helênicos, eles também falam hebraico, só que eles também falam grego. Enquanto os judeus hebreus, eles só falam hebraico. E ambos os grupos têm viúvas. E ambos os grupos, as viúvas precisam ser cuidadas com alimento. O que é que estava acontecendo? Os judeus de fala grega chegam para os apóstolos e dizem: os judeus de fala hebraica não estão nos dando o alimento para a nossa viúva. As viúvas dos judeus hebreus, que só falam hebraico, estão recebendo o seu alimento. Mas as nossas, só porque a gente fala grego também, elas não estão recebendo o alimento. Você percebe aqui um problema? E esse problema ele está relacionado com visão. Porque tudo que nós fazemos tem a ver com visão. A ação, aqui essa engrenagem ilustra bem, porque toda ação é fruto de uma visão. Por que que os judeus hebreus eles estão não dando alimento para as viúvas helênicas? Porque eles acham que esse povo que fala grego, eles são pecadores demais. Eles estão errados demais. Eles não estão dentro da vontade de Deus. Eles são de segunda categoria e que, portanto,
não merecem, não vão ser tratados da mesma maneira. Então, por que que os judeus hebreus, eles tratam com distinção os helenistas? Porque eles consideram que a fala grega é um problema para a vida em comunidade. Qual é a série? Como é o nome da nossa série? Lado a lado. Você percebe uma dificuldade para caminhar lado a lado? Mas essa dificuldade para caminhar lado a lado nessa igreja que está surgindo é pelo essencial, é por aquilo que de fato é importante ou são por preferências? A dificuldade aqui de caminhar junto não é por aquilo que é fundamental, porque ambos eram judeus, ambos criam em Jesus, ambos foram salvos, ambos tinham o Espírito Santo de Deus, mas eles consideravam, nota, a visão deles, dos helenistas, a visão dos helenistas é que esse era um ponto de distinção. E quando você considera um ponto não fundamental como fundamental, você não caminha junto. Eu sei que a gente está falando muito sobre igreja, não é verdade? Mas deixa eu dizer que isso não é só sobre igreja. Isso é sobre tudo na vida. A nossa visão determina a nossa ação e o impacto disso na nossa vida. Deixa-me dar um exemplo de como isso é real a todas as áreas da nossa vida. Aqui está um dado que não é mais nem novidade, mas saiu essa notícia no ano passado, 2023, que o Brasil ultrapassou mais de 1 milhão de divórcios extrajudiciais. Em 2007 saiu a lei que o divórcio poderia ser feito no cartório mesmo, não mais por um processo judicial. E de 2007, por essa lei aí, possibilitou então a oficialização do divórcio sem aquele trâmite legal. E até junho então de 2023, o país já somava mais de 1 milhão de divórcios, processos de divórcio. Por quê? Por que o divórcio acontece? Por que muitos casais têm dificuldade de caminhar junto? Essa revista é uma revista de um artigo periódico e eles escreveram 5 principais razões pelas quais um casal chega ao divórcio. Ações que interferem no divórcio, ou que causam, ou que levam ao divórcio. E sabe qual foi dos 5 principais razões? A primeira foi essa aqui, ó. Priorizar necessidades individuais. O artigo diz assim, ó, o ato de priorizar desejos pessoais em detrimento das necessidades do casamento é uma decisão que abre brechas para uma aceitação passiva que futuramente ocasiona inúmeras circunstâncias desagradáveis e sentimentos de insatisfação no relacionamento. Basicamente, o que o autor desse artigo vai dizer é que um dos motivos principais para um casal não caminhar mais lado a lado é quando um dos dois decide priorizar as suas preferências. Quando eu digo isso para mim é importante demais, é essencial e eu não abro. E o outro diz isso para mim é essencial demais e eu não abro. E aí, como nenhum dos dois abre mão, o casamento se desfaz. E por incrível que pareça, a maioria dessas questões que os casais não abrem mão, não são questões de vida fundamental. Não é por traição, não é por agressão. Muitas vezes são apenas por desentendimentos. Olhe para o seu casamento. Quais são as áreas que você mais tem desafio na área do seu casamento se você é casado? Qual é a tensão maior lá na sua casa? É sobre traição? É sobre morar fora? Não, normalmente, dificuldades de lidar com as finanças, ou dificuldade na comunicação. Graças a Deus eu sei que aqui ninguém tem dificuldade com a esposa que não apaga as luzes, com o marido que não deixa a toalha no lugar certo. E as crises, elas acontecem por questões mínimas, onde você aperta a pasta de dente, se é atrás, se é no meio. São questões simples e não essenciais, mas que geram uma discórdia. Como você deve organizar a sua vida, como você deve ter a sua rotina. Essas questões de cunho não fundamental, se não são resolvidas, a caminhada lado a lado, ela se torna impossível. Nota, queridos, que essa é uma relação que tem a ver com todo mundo.
Quando a gente pensa nessa igreja, na igreja de Jerusalém, aqui nós temos alguns ensinamentos. Primeiro, a caminhada lado a lado, seja como igreja, seja no seu casamento, seja com seus amigos, ela exige abrir mão de preferências. Exige entender aquilo que é essencial para caminhar junto. Sabe aquela pessoa que fica procurando igreja, ela nunca acha a igreja perfeita? É porque essa igreja não existe. Você quer uma igreja do seu jeito e ela não existe, porque a igreja é formada por pessoas que são totalmente diferentes, são improváveis. E é por isso que a caminhada lado a lado, ela exige que você entenda o que é preferência e o que é essencial. Se essa igreja, se esse grupo tivesse com dificuldade no evangelho, seria um motivo para talvez não caminhar junto. Porque o evangelho, Jesus, é um ponto que a gente não abre mão. Mas esse ponto é um ponto simples, difícil, mas simples, que deve ser aberto mão para que a caminhada ela continue. Aqui nós temos um grande desafio. Porque a igreja de Jerusalém nos mostra que normalmente quando a gente não concorda, a gente joga contra. Quando a gente não concorda com a visão, a gente joga contra, a gente critica. E esse povo aqui, mesmo talvez sem ter nenhuma base bíblica para fazer isso, a visão deles não era essa. A visão deles era que falar grego era muito importante. Então falam grego, são helenizados, então nós vamos jogar contra. E isso destrói a unidade da igreja. Igreja Esperança, unidade não é uniformidade. Nós nunca como igreja vamos pensar iguais em todos os pontos. E está muito bem, é assim mesmo. É assim no seu casamento? Você pensa igual ao seu marido em todos os pontos? Não, você pensa diferente, não é? Não é assim na criação dos filhos? A gente cria os filhos tudo igual, eles pensam iguais? Não, eles pensam diferentes. E a gente desfaz o casamento por conta disso? Desfaz a criação dos filhos? Desfaz as amizades? Não. Caminhar lado a lado envolve essa maturidade para entender que nós não precisamos concordar em todos os pontos periféricos. Porque nós temos aquilo que é essencial, que é quem? Jesus. E isso a igreja de Jerusalém ela teve que aprender. Graças a Deus a igreja de Jerusalém teve os apóstolos que nessa situação disse assim, isso aí não é um ponto fundamental. Vamos trazer aqui alguns judeus helênicos e vamos botar eles também para distribuir os alimentos. E agora tem 2 grupos distribuindo os alimentos e a igreja vai ser ensinada que esse não é uma matéria de divisão. A igreja precisa dos 2 grupos. E os 2 grupos podem amar Jesus e servir Jesus juntos. E a igreja de Jerusalém caminhou. Mas note, desde o início a igreja de Jerusalém teve que lidar com essa tensão da unidade e da caminhada lado a lado. Volte aqui comigo e observe. A igreja surge em Atos 2. Em Atos 7, em Atos 2 até Atos 7, você tem provavelmente o período de 5 anos. 5 anos. Então, quando você abrir a sua Bíblia, que você olhar de Atos 2 até Atos 7, você tem ali um período de 5 anos. Lembra qual é a missão da igreja? Fazer discípulos aonde? Vamos comigo? Jerusalém. Se esqueceram, né? Os discípulos também se esqueceram. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mais uma vez para não esquecer. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A ordem era bem clara. A visão era clara. Mas durante 5 anos, gente, durante 5 anos, eles não saíram de Jerusalém. Por quê? Por quê? Por que que a igreja de Jerusalém, ela não saiu de Jerusalém para alcançar a Judeia, para alcançar Samaria e para alcançar os confins da terra? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se a igreja de Jerusalém, ela não estava conseguindo caminhar lado a lado, nem com quem era quase igual a ela vai conseguir alcançar quem é totalmente diferente dela? Se a igreja de Jerusalém ela tem dificuldade até com alguém que fala grego,
Imagine com alguém que comia um porco. Naquela época, comer porco, comer uma carninha de porco, sabe? Aquela picanha suína. Era um pecado mortal naquela época. Para nós é uma beleza de Deus, né? Quem não gosta, fica em paz, viu? Quem come carne de porco, não julgue quem não come não julgue quem come, e quem não come pode me dar que eu como, tá certo? Mas o ponto é, imagina como é que uma igreja que tem dificuldade de lidar até com quem é quase igual, vai lidar com quem é diferente, gente. Eu costumo dizer em aconselhamentos para casais, às vezes o casal acha que a solução é o divórcio. Eu digo, olha, quem lhe dá a garantia que você deixar esse relacionamento, você vai conseguir lidar melhor no outro? Porque a gente sempre acha que o problema é o outro. Mas, na verdade, é tudo um desafio de relacionamento pessoal. E que começa de mim. E aqui você tem a resposta para isso. Por que a igreja de Jerusalém não tinha ainda, em 5 anos, alcançado a Judéia? Era porque Deus não queria? Gente, Deus queria alcançar a Judéia? Sim ou não? Sim. Deus queria alcançar a Samaria? Os confins da terra? Certeza que sim. Só que para Deus alcançar, Deus vai usar uma igreja com visão. E a igreja de Jerusalém é uma igreja com visão limitada. Na visão da igreja de Jerusalém, que a maior parte era judeus hebreus, na visão daquela igreja, a igreja é para alcançar judeus. E é por isso que eles só estão alcançando judeus. Você só vai até onde a sua visão for. Isso vale para tudo, isso vale para a empresa. Você tem uma empresa. A sua empresa só vai até a sua visão. Eu tenho uma visão de fazer minha empresa assim. Pronto, ela só vai até aí. Quando chegar nesse ponto, se você quiser crescer, você tem que ampliar a visão. Porque a sua ação é fruto da sua visão. Você nunca vai além da sua visão. Você só vai até a sua visão. E é por isso que a igreja de Jerusalém só foi até os judeus. Porque a visão dela era uma igreja de judeus. Inclusive, foi assim a história de Israel todinha, né? Deus querendo alcançar os de fora e eles só voltados para si. Deus não gosta disso. Então o que é que Deus faz? Atos 8 diz que Deus mandou uma perseguição para a igreja. Aquela igreja estava muito bem em Jerusalém, mas não estava alcançando os outros, e Deus manda uma perseguição. Olha o que diz. Naqueles dias levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia. O que é que Lucas está dizendo aqui para nós? É como se Lucas estivesse brincando e dizendo assim, o povo diz, nós não vamos não. Aí Deus diz, espera ainda que vocês vão sim. E aí Deus manda uma perseguição. E nessa perseguição o povo vai ser disperso justamente para Judéia, Samaria. E quando esse povo faz isso, eles vão pregando. Aí olha que interessante isso, porque 2 coisas vão acontecer e é Deus que faz isso. Os dispersos, essas pessoas que saem perseguidas, pregam, e Deus vai levantar um homem chamado Saulo, ou Paulo. E isso é muito interessante, porque a conversão de Saulo, ela é uma conversão que visa justamente o alcance. Você já ouviu falar desse homem? Ele foi um homem que Deus usou para alcançar os de fora, para alcançar os gentios. Para um pouco e pensa. Paulo diz que é um apóstolo fora de tempo, que ele nem deveria ser apóstolo. Por que Deus precisou levantar Paulo como apóstolo? Não já tinha 12? Se você parar um pouquinho e pensar na visão dos 12 apóstolos, você vai perceber que precisava de um homem com uma visão diferente. Porque se dependesse da visão dos 12, mesmo tendo passado 3 anos e meio com Jesus, a visão seria muito restrita. Então Deus chama um homem que era judeu, mas também tinha cidadania romana. Então, na Bíblia você tem muitas pessoas que receberam a mudança de nome. Paulo não tem mudança de nome. O nome hebraico de Paulo é Saulo, que inclusive é o nome de Saul. Paulo, no nome dele hebraico é Saulo, mas Paulo tem cidadania romana. Ele anda no contexto grego. Então o nome dele no contexto grego é Paulo. E Deus chama um homem que tem ação nessas 2 áreas e converte para que ele alcance os 2. Deus quer alcançar e ele vai usar um homem que tem uma visão
mais ampla. Essas duas coisas Deus faz. Quer que eu mostre rapidamente aqui Atos 11 e 10 e 11. Acontece uma coisa interessante. Pedro foi o líder da igreja de Jerusalém. Só que Pedro era um judeu. E Pedro, como um bom judeu, ele tinha uma dinâmica ele amava muito a sua pátria. Ele era muito judeu. Ele não se relacionava com os gentios, muito menos com os samaritanos. E acontece algo bem interessante, porque Deus dá uma visão para Pedro. E aparecem uns animais, sabe, carne de porco. Esses animais assim que o judeu não comia. E Deus diz assim para ele, Pedro, numa visão, mate e coma. E Pedro diz, Senhor, não vou comer nunca, porque isso aí é impuro. E aí Deus diz para Pedro, Pedro, não chame de impuro o que eu purifiquei, Pedro. Pedro, eu purifiquei, não chame de impuro. E isso acontece por 3 vezes e Pedro não come. Mas Deus não estava falando de comida apenas. Deus estava falando de gente, porque Pedro considerava os gentios impuros. E porque ele considerava impuros, ele não entrava na casa de um gentio. Nota, a visão de Pedro, gentio é impuro. Se a visão de Pedro é que gentio é impuro, ele vai ter a ação de entrar na casa de um gentio? Não. Então, se Deus quer colocar uma ação em Pedro, Deus primeiro tem que mudar o que de Pedro? A visão de Pedro. Tem igrejas que, se não mudar a visão, não vai mudar a ação nunca. Tem igrejas que estão tentando ter ação para alcançar, mas essas ações não vão surgir nunca, porque a ação é problema de uma visão errada. A visão precisa ser mudada para que a ação ela tenha efeito. E aí o que é que acontece? Pedro vai até Cornélio, prega o evangelho para Cornélio, porque Deus mandou mesmo, e Deus converte ali. E Pedro fica besta, Deus também está salvando gentio. Deus já tinha dito isso. Mas Pedro está admirado, eita, também está salvando gentio. Aí acontece uma coisa interessante, porque isso acontece com Pedro. E a igreja de Jerusalém fica sabendo. Aí acontece outro BO. Porque a igreja de Jerusalém manda chamar Pedro, e diz, que negócio é esse, Pedro? Você passou dos limites, Pedro. Você entrou na casa de um gentio, você comeu com ele, Pedro. Você se hospedou lá, Pedro. E todo mundo criticando Pedro, os apóstolos. E Pedro vai dizer, olha, Deus me deu uma visão, tinha gente comigo, eu preguei, o Espírito Santo veio sobre eles falaram em língua, eu ia fazer o quê, meu filho? E aí a Bíblia diz que foi assim que eles conseguiram se acalmar e dizer, então se é assim, só pode ser Deus. Mas nota, uma dificuldade da visão de caminhar com quem é diferente. A igreja de Antioquia não alcançou os confins da terra porque a visão dela era limitada. Mas vamos falar de outra igreja? A igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia é um pouquinho diferente, porque primeiro ninguém planejou plantar essa igreja. Foi Deus que plantou, sozinho. Toda igreja é Deus que planta. Mas a de Jerusalém já tinha uma estrutura. A de Antioquia não. A de Antioquia foi assim, o pessoal saiu perseguido, olha o que diz. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando, o povo saiu perseguido, louco, fugindo de Jerusalém e foi para todo lugar, inclusive para Antioquia. Chegando lá, pregaram o evangelho. Eles pregam em Samaria, pregam em vários lugares, e olha o que diz esse texto. Atos 11, 19 a 21. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Olha, chegaram em Antioquia. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a alguns que chegaram a Antioquia, falaram somente aos... Por quê? Porque a visão deles é que apenas quem deveria ouvir seriam os judeus. A gente age conforme a nossa visão. Mas outros que estavam lá, e que eram de Chipre e de Cirene, provavelmente alguns mais fora da curva, diz que também falavam também aos gregos. Esses aqui não frequentaram a escola dos apóstolos. Esses aqui eram mais liberais. E eles falam também aos gregos, sem nenhuma instrução específica. Eles falam e anunciam o evangelho do Senhor Jesus. Olha o que é que acontece, diz o texto, que a mão do Senhor era com eles. Gente, com eles quem? Com eles que estavam pregando para os judeus, mas também com eles que estavam pregando para os gentios. E aí o que é que acontece? Muitos creram e se converteram a quem? Ao Senhor Jesus. Agora, olha que interessante. O que é a igreja de Antioquia? A igreja de Antioquia é uma igreja que nasce tendo não só judeus. A igreja de Jerusalém ela só tinha judeus. Mas a igreja de Antioquia agora ela tem judeus e gregos.
Eita, que a confusão deve ter sido grande, não é, pessoal? Imagina, porque se na igreja de Jerusalém eram todos judeus, agora não é mais. Na igreja de Jerusalém todos tinham o contexto hebraico, agora não. Todos obedeciam à lei. O gentio não obedece lei. Todos eram circuncidados. Agora aqui não é circuncidado. Todos cumpriam a lei. Aqui não cumpre lei. Uma igreja que surge com um povo improvável e com pessoas totalmente diferentes uma das outras. Será que dá certo? Será que dá certo, gente? Uma igreja cheia de gente diferente, que adora diferente, que pensa diferente, que fala diferente. Será que dá certo? Será que esse povo estranho, os gregos entrando na igreja, será que dá certo? Pô, não é que dá certo? Porque Deus usa os improváveis. E a Bíblia diz então que acontece essa coisa maravilhosa, porque chegam e pregam para os judeus, e quando a gente chega e prega para os judeus, o que é que Deus faz? Converte judeu. Quando a gente chega e prega para os gentios, o que é que os gentios fazem? Deus converte gentios, gentios convertem. A mão de Deus é com eles, e aqui surge uma igreja. Uma igreja com uma visão maior. Eu poderia dizer que é uma igreja com uma visão maior de reino. Por quê? Porque essa igreja, ela surge, ela não é mais só judaica. Ela é uma igreja agora de todas as pessoas. Ela entende que Cristo age em todos, mesmo com questões que não são iguais. E que está tudo bem na igreja pensar diferente em alguns pontos e agir diferente em outros, que não são fundamentais. Aqui nota uma coisa muito importante. Esse texto de Atos 13 fala da igreja de Jerusalém reunida e diz assim, ó: entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para os qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Missão para onde? Missão para onde? Se Jerusalém já foi alcançado, se a Judéia já foi alcançado, se Samaria já foi alcançado, quem é que falta agora? Falta os confins da terra, falta os lugares que o pessoal não sabe nem que Deus é Deus. E quem é que vai alcançar esse povo? Quem tem uma visão maior, quem tem uma visão mais aberta, quem tem uma visão mais madura. E Deus vai então enviar Barnabé e Paulo com o apoio da igreja de Antioquia. Eles vão para a primeira viagem missionária e olha quando eles voltam, olha o que diz. Por fim, voltaram de navio para Antioquia, onde a sua viagem tinha começado e onde haviam sido entregues à graça de Deus para realizar o trabalho que agora completavam. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como tinha aberto a porta da fé também para os gentios. E permaneceram ali com os discípulos por muito tempo. Por muito tempo. A igreja se reúne, ela recebe Barnabé e Paulo e ela vai fazer o quê? Festejar pela salvação que houve no meio dos gentios. Você consegue perceber a diferença? Quando Pedro prega para Cornélio, a igreja de Jerusalém chama Pedro para questionar Pedro. Pedro, que negócio é esse, Pedro? Você entrou na casa de um gentio, Pedro. Pedro, que negócio é esse? A visão determina a ação. E não foi coincidência que Deus usou a igreja de Antioquia para plantar provavelmente a maioria das igrejas que a Bíblia foi escrita. A igreja de Antioquia foi a igreja que foi base para plantar várias igrejas naquele lugar. Por quê, gente? Porque a visão e a ação de uma igreja determina o seu impacto. Se você tiver uma visão pequena, a sua ação também será pequena. O impacto também será pequeno. Se você tiver uma visão grande, uma visão de reino, você terá ações maiores e, consequentemente, o seu impacto será maior. Aqui nós temos duas igrejas. A igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. Qual das duas é a igreja? Todas as duas. Qual das duas tem Jesus? Todas as duas. Qual das duas vai estar no céu? Todas as duas. Qual das duas é chamada para investir no reino e alcançar pessoas, os improváveis?
todas as duas. Qual a diferença das duas? A diferença das duas é bem simples. Visão. A igreja de Jerusalém, quase que plenamente formada por judeus, tinha muita dificuldade de lidar com a cultura. Tinha muita dificuldade de lidar com o tempo atual. Nota, naquela época, o judeu estava vivendo no meio de Roma e não queria falar grego. Eles estavam achando que estava vivendo lá naquela época, em Jericó, sabe? Só o povo de Deus reunido, não tinha nem ímpio, só tinha o povo de Deus. Ei, igreja de Jerusalém, acorda, vocês estão no meio do Império Romano. E se você quiser alcançar o Império, você tem que entender o que é essencial e o que não é essencial e dialogar com a cultura. Ao mesmo tempo que a gente é contra a cultura, a gente também dialoga com a cultura. Senão, não dá certo. Senão, não vai. O impacto de uma igreja depende da visão. Se a igreja não tiver uma visão ampla, o impacto também será pequeno. É igual na sua empresa, é igual na sua vida. Se você quiser ter uma visão, uma ação grande, tem uma visão grande, realista, mas grande. A diferença dessas igrejas, de Jerusalém e Antioquia, é a ação. Porque enquanto a ação de Jerusalém foi vibrante na cidade de Jerusalém, imagine o que essa igreja poderia ter sido no mundo se a visão dela fosse maior. Porque vamos concordar, a igreja de Jerusalém fez um bom trabalho em Jerusalém, não fez? Fez. Por quê? Porque a visão dela era aquele contexto. Mas se eles tivessem alargado a visão, o impacto seria muito maior. Então nota, visão, ação e impacto. Nós só vamos até onde a visão vai. E é por isso que hoje Deus está nos chamando para refletir sobre a nossa visão. Qual é a sua visão? Qual é a sua visão? Grave isso no seu coração. A visão e a ação da igreja determinará o seu impacto no reino. Tem um autor chamado Ed Stetzer. E lendo ele, eu percebi duas coisas, né, que a gente já pontua isso há um bom tempo. Que a igreja, em todo o tempo, ela lida com dois perigos. Primeiro, o perigo é o perigo de se perder. Mas se perder de duas maneiras. Se perder fora e a outra é se perder dentro. Se perder fora, muitas igrejas têm se perdido fora. Quando é que a gente se perde fora? A gente se perde fora quando a gente quer alcançar tanta cultura que a gente se torna como um mundo, que a gente abre mão de Jesus, abre mão da Bíblia, abre mão do Evangelho e para conseguir pessoas a gente abre mão de Deus. Aí se perde, deixa de ser igreja. Ao mesmo tempo tem o perigo de se perder dentro, porque se você tem uma visão limitada dentro, você perde a missão de reino, você não consegue alcançar as pessoas e consequentemente, certo autor disse que a igreja só é igreja quando existe para a missão de Deus, para os de fora. Então você se perde dentro também. Tem igrejas perdidas fora e tem igrejas perdidas dentro. E olha o que ele diz aqui sobre igrejas, o risco de se perder fora. Ele diz o seguinte, olha, quando a igreja se desvia dos limites bíblicos e teológicos, o resultado é o sincretismo. A mistura do evangelho com o mundo, de modo que não se pode diferenciar um do outro. Ou seja, olha, ele está alertando sobre o risco desse negócio de a gente precisa alcançar pessoas, a gente precisa demonstrar o amor de Jesus, a gente abre mão do evangelho e se corrompe. E ele alerta sobre esse perigo. Algo bem legal é que nem a igreja de Jerusalém e nem a igreja de Antioquia abriram mão do evangelho. Percebeu? Nenhuma das duas abriu mão do evangelho. As duas mantiveram o mesmo evangelho, mesmo que em contextos diferentes. Mas ele fala sobre um outro perigo, que talvez para nós seja o maior, que é o de se perder dentro. E olha o que ele diz. A igreja missional não é somente outra fase da vida da igreja, mas uma expressão plena de quem a igreja é e do que ela é chamada a ser e fazer. Ser missional significa ir além de nossas preferências eclesiásticas e tomar decisões missionais tendo em vista a esfera local e global. Ou seja, ser missional significa abrir mão das minhas preferências culturais para alcançar e fazer contato com a cultura atual. Ele continua e ele diz, simplificando, ser missional não significa fazer as coisas do jeito que nós gostamos.
significa levar o evangelho ao contexto para o qual fomos chamados. E até certo ponto deixar que a igreja assuma a melhor forma possível para alcançar uma cultura específica. Contudo, o problema são nossas preferências. Não podemos ser missionais e escolher o que queremos ao mesmo tempo. Sabe aquela ideia de que a igreja quer alcançar a cultura, mas ela continua fazendo igreja para si. O Ed Stettis vai dizer na frase seguinte que a preocupação de uma igreja não deve ser quais hinos eu vou colocar hoje que as pessoas gostam, que a igreja gosta, mas como eu vou fazer uma dinâmica de igreja que alcance pessoas fora e que comunique o evangelho a elas de maneira viva, atraente e impactante, como foi na igreja de Jerusalém, de Antioquia. Nota, o que nós aprendemos aqui com essas frases é que a igreja precisa ter uma visão além e entender o que é preferência e o que é evangelho. Evangelho e preferências não são a mesma coisa. A pergunta que a igreja precisa fazer é o que é que nós precisamos fazer para transformar a nossa comunidade, a nossa cidade, com o poder do evangelho. Essa é a grande pergunta. Para você refletir e praticar, sua visão está alinhada com Deus? A visão que você tem de igreja, a visão que você tem da missão, ela está alinhada com Deus? Refletir sobre a visão é muito importante, porque lembra, a visão vai gerar nação. E aqui gera outra pergunta: você está disposto a sofrer, abrir mão de preferências para que o reino de Deus avance? Deus está te mostrando uma visão, e essa visão para avançar inclui abrir mão de preferências. Qual você acha que foi mais difícil de viver? Em plantar a igreja de Antioquia ou a de Jerusalém? A de Antioquia, porque envolveu lidar com a cultura, lidar com as pessoas daquela época. Quais são as decisões que você precisa tomar hoje para impulsionar o reino de Deus hoje? Eu costumo ver muita gente dizendo assim: já não se fazem mais igrejas como antigamente. E eu vou lhe dizer, graças a Deus, que tem gente fazendo e não está fazendo mais igreja para antigamente, porque a gente não precisa de igreja mais para antigamente. A gente precisa de igreja para hoje. Uma igreja que comunique o evangelho para hoje. Que pessoas entendam hoje. Aqui tem pessoas novas chegando. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem muita igreja aí só de auê, abrindo mão do evangelho. E o reino de Deus não avança porque estão falando de um bocado de coisa, mas não estão falando de Jesus, não estão falando do evangelho. Cuidado com isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você que é velho de caminhada, como eu. Essa semana, refletindo sobre essa mensagem, eu me parei pensando sobre os concílios, né? as nossas discussões históricas, de associações. Quais são as temáticas, meus queridos? Versão de Bíblia, tipo de instrumento que pode ter, não é assim? Tipo de instrumento que pode ter, versão de Bíblia. Deixa eu fazer uma pergunta. Essas discussões que pautam a nossa história eclesiástica, elas estão baseadas no impulsionamento do reino ou em preferências? Não é à toa que a gente tem um bocado de igreja morrendo. Porque faz muito tempo que a gente está discutindo preferência em vez de impulsionar o reino. Essa igreja, ela surge com esse objetivo. Com o objetivo de ser uma igreja que mantém a velha história de Jesus o Salvador, como diz o hino. É a mesma história. E é uma história que não pisa no passado, porque tudo que nós fizemos no passado foi muito legal no sentido do evangelho. Mas nós queremos fazer uma igreja para alcançar as pessoas hoje. 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 Que comunique hoje. E eu queria convidar você a alargar a sua visão sobre isso. Isso não é missão para um homem. Isso é missão para um povo. Quem você tem alcançado? Quem você tem trazido? Quem você tem alcançado? Quem a sua visão tem alcançado? Deixa eu abrir espaço no seu coração para uma reflexão. Se a sua vida não tem alcançado ninguém, se você está com a dificuldade da ação, reflita sobre a sua visão. Pense, visão, ação, impacto. Está faltando impacto? Está faltando ação na sua vida. Está faltando ação? Está faltando visão.
E Deus vai usar pessoas de visão, ação, para impactar o reino. Isso é missão para um povo. Isso não é missão para uma igreja. Gente, um dia nós estaremos diante de Jesus, e eu espero que seja breve, amém? Um dia nós estaremos diante de Jesus. E naquele dia, não vai importar muita coisa que hoje importa. Naquele dia o que vai importar é gente aos pés do Rei. De tal maneira que a vida cristã é tão simples, é você levar a sua vida e mais outras vidas que estão perto de você para os pés do Rei. Simples. E faça isso da melhor maneira. Faça de tudo para fazer isso. Faça de tudo. Pode tudo para levar as pessoas para Jesus. Pode tudo que seja bíblico, que seja contextualmente aceitável, que não seja imoral. Pode tudo para levar pessoas para perto de Jesus. Essa igreja tem custado alguns preços. Porque toda mudança custa preço. De vez em quando chegam uns amigos aqui, amigos queridos, né? Um dia desse chegou um aí, a gente conversando, disse: pastor, o senhor na verdade não prega, né, pastor? O senhor dá estudo, né? O senhor dá uma aula de EBD, né? Você acha que eu estou preocupado com isso? Eu não estou preocupado que você chame isso de pregação ou de aula. Eu estou preocupado que você entenda o evangelho e o que Jesus quer da sua vida. Outra vez veio outro e disse: pastor, na verdade o senhor não se veste como pastor. Deveria, viu, pastor? Você deveria se vestir como pastor, porque você não se veste como pastor. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado que as pessoas me vejam como eu sou como vocês, porque eu sou igual a vocês. Não tem diferença nenhuma. E todos nós deveríamos estar no mesmo barco, tentando levar pessoas para Jesus. As pessoas chegam: eita, igreja, a música mais animada, cadê o hino? Você acha que Deus está preocupado com as músicas que a gente canta? Se é hino, se é música contemporânea? Deus não está preocupado com isso. Deus gosta dos dois. A questão é qual faz sentido hoje. Igreja não é um lugar para preferência. Igreja é um lugar para missão. E missão é renúncia. Missão é abrir mão de preferência para alcançar pessoas. Então eu queria fazer um pedido nessa noite. Eu nem termino fazendo pedido, né? Mas eu queria orar e fazer um pedido. Ore a Deus. Você e eu não temos mais, tirando os jovens, de que 40 anos nessa terra. A gente tem pouco tempo aqui para fazer uma diferença em vidas. Não se apegue às questões desta vida, que inclui preferências muitas vezes. Mas pense, meu querido irmão, minha querida irmã, o lugar que você está, Deus lhe colocou para alcançar vidas e ser um missionário de Deus. Olhe, você serve a Deus igual eu. Você não realiza um trabalho menos espiritual do que eu. Nós dois estamos aqui para ser uma comunidade dos discípulos de Jesus em missão nesse mundo. Então o convite é: vamos juntos, lado a lado, para formar um povo, por um rei que é Jesus, e para um reino eterno, porque um dia nós estaremos lá, e nós podemos vislumbrar o fruto do nosso trabalho. Sabe o que eu imagino? Eu imagino a igreja de Antioquia, a igreja de Jerusalém, contemplando o fruto do trabalho daquele tempo. Que Deus nos dê a graça de um dia poder contemplar o fruto das nossas ações como igreja missional, mas como indivíduos que estão aqui por um rei e por uma missão. Vamos orar. Deus bendito, nós te damos graças nessa noite, porque o Senhor não nos salva em vão, porque o Senhor não nos salva sem propósito, porque o Senhor não nos deixa aqui neste mundo sem uma direção. Pelo contrário, Senhor, o Senhor tem uma direção para nós, o Senhor tem uma missão para nós, o Senhor tem um propósito, Senhor. Deus, muito obrigado, porque nós somos fruto de missionários que décadas atrás, Senhor, deixaram os Estados Unidos um lugar riquíssimo para morar, e eles abriram mão do conforto para vir ao Nordeste, quente, Senhor, ministrar o Evangelho da esperança e plantar igrejas para a Tua glória. Deus, nos ajuda a viver isso de novo. Nos ajuda a ser um povo que abre mão de conforto, preferência,
e que intencionalmente faz parte do povo do Senhor para impulsionar a tua missão. Deus, nos ajuda a viver isso. Para honra e glória do teu nome nós pedimos. Não nos deixe de fora, Senhor, mas nos inclui e nos dá a graça de ver por meio dessa igreja um avivamento espiritual como aconteceu em Antioquia. Nos dá a graça de viver nessa igreja um impacto profundo como aconteceu na igreja de Jerusalém. Ó Deus, nessa noite, renova e amplia a nossa visão. Não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Nós assim te pedimos, Senhor, e te bendizemos no nome de Cristo Jesus. Nós oramos. Amém e amém.